Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é sobre o Livro dos Espíritos. Esse vídeo introdutório a gente vai comentar como será praticamente esses vídeos, né? Nós vamos estudar cada capítulo, né, do livro, né, e vamos aqui procurar discutir sobre os assuntos à luz, claro, do Espiritismo. Obrigado, irmão, pela presença e vamos com esse novo trabalho, né? Esmiuçar aí, digamos assim, tentar ver alguns pontos do Livro dos Espíritos. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder estar aqui e espero que as pessoas que virem esse vídeo possam subtrair daí informações que a gente vai estar discutindo aqui, que seja relevante no seu potencial de conhecimento. Irmão, a gente fez um estudo, claro, como esse vídeo aqui é introdutório, né, para a gente começar a falar do estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós vimos que o Allan Kardec, ele foi o centro dessa informação, principalmente do Livro dos Espíritos, que foi escrito, né, por ele, claro, com um apanhado das informações dos espíritos, de certos médios, né, incorporados naquela época. Mas bem antes disso, há uma confusão no que tange aí a questão quando Jesus fala que vai pedir ao Pai, né, um consolador, né, naquela época, se é que esta frase realmente existiu, e a gente fica assim um pouco atento, né? Esse consolador, né, seria o Allan Kardec ou o Espiritismo, que é o nosso consolador desde aquela época, né? Ele apenas foi um intermédio para que se consolidasse esta vinda, né, do Livro dos Espíritos, né? O Espiritismo tem uma boa parte nisso, mas antes do Espiritismo, tantas as direções filosóficas, outras religiões, mesmo lá no Oriente, né, com tanta sabedoria, que vem trabalhando nisso. Todas as mensagens que possa clarear os passos da humanidade em direção a uma verdade maior, é sem dúvida nenhuma um processo de desconstrução do que era antigo. E aí se traz uma boa nova. Quando se fala da renovação, nós podemos dizer que esse sim é o consolador sempre. O senhor falou, irmão, num ponto interessante, a questão da ordem. E Allan Kardec é esse espírito, né, que na época... Na verdade, irmão, a palavra Allan Kardec, né, esse era um pseudônimo dele, né? Ele tinha o Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Como ele era um professor poliglota, tinha mais ou menos 12 títulos, né? Tinha conhecimento vasto na área de matemática, na área de física. Eu acredito que seria um espírito oportuno para aquela época, né? Para trazer essa informação. Então, por ele ter esse conhecimento, a gente observa que ele era um cético, né? No início de tudo, Allan Kardec ele não acreditava, né, nessa parte de espiritismo, as mesas girantes daquela época. E eu acredito que houve a necessidade dessas mesas girantes, dessas manifestações, para que os espíritos, entre aspas, né, olha, nós estamos aqui, nós não morremos, existe uma dimensão paralela e essa informação que a gente pretende futuramente passar, que na verdade o Allan Kardec ele tinha uma intuição muito, que não deixa de ser um lado mediúnico, né? A intuição. E ele trouxe essas informações. Só que ele conseguiu em poucos anos. A diferença de um livro para outro é praticamente um ano. Na atualidade, por exemplo, um acadêmico não consegue fazer 3 artigos em um ano. Ele conseguiu organizar tudo isso em 5 livros, em mais ou menos 9 ao todo, 9 anos, 12 anos. E a gente tem que pensar o seguinte, foi uma grande proeza, sim, mas o que fez com que isso se concretizasse naquele momento foi a necessidade que a humanidade estava de começar a descortinar tudo isso aí para que saísse dessa coisa mais do ocultismo, pudesse trazer cada vez mais a voz dos espíritos. E só um homem, vamos dizer assim, que tivesse uma cultura grandiosa e que fosse um cético naquilo que falasse sobre o ocultismo. Se fosse um médio ostensivo, a doutrina não teria essa validade. Então precisava de um que fosse capaz de ouvir os espíritos e de fazer, dentro de uma visão científica com outros, que não foi só ele. Ele trouxe para trabalhar com ele vários questionadores, né? Sim, sim, irmão. E nos 4 cantos do mundo para que pudesse sair mais próximo da verdade, não é?
É lógico que muita coisa naquele tempo, hoje você não pode tirar mais como o ideal, porque os espíritos mesmo falam que a doutrina espírita tem que ser revista de 25 em 25 anos para acompanhar a trajetória evolutiva da humanidade. Inclusive, hoje, com toda certeza, os espíritos mudariam, falaria menos anos por causa dessa evolução da quarta geração industrial, que avançou muito por causa da tecnologia. Observe que eu trouxe aqui, irmão, 1857, o Livro dos Espíritos foi escrito. De 1861 a 1864, 3 anos, aí foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois, em um ano, ele escreveu o livro em 1865, O Céu e o Inferno. E em 1868, mais 3 anos depois, a Gênese. É um arcabouço de uma grandiosidade impressionante no que tange da necessidade da humanidade receber essas informações. Exato. Mas não vamos esquecer que existiram vários espíritos que participaram do trabalho. Não foi um espírito que, né, vamos fazer essa obra aqui e ele ficou ali. Ele não foi só um espírito fazendo. E ele, como era muito inteligente, oportunamente aproveitando mesmo essas informações, foi sendo um intérprete indireto dos espíritos para a humanidade. E a intuição dele era fantástica e ele utilizou, como eu falei no início, acabei não complementando o nome de Allan Kardec, porque ele viveu em uma época anterior com um nome chamado Allan Kardec, e ele achou interessante colocar esse pseudônimo para não atrapalhar também, porque ele é um professor, né? Então ele tinha o seu trabalho como um nome lá de Rivail, né? Então, para não fazer essa mistura da vida dele naquele momento como profissional, e ele utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. Agora, irmão... Entre esse para vir até aqui, nessa encarnação dele, ele teve várias experiências, até como um celta mesmo. O celta, justo, né? Acho que é nesse celta, irmão, que ele tinha o nome de Allan Kardec. Pois é, então ele viveu mais a parte mais rudimentar do ser humano também ali, aprendendo as coisas da vida, em outros níveis de consciência, né? Então ele tem uma bagagem muito grande. É isso que a gente vai comentar, as obras básicas de Allan Kardec. É justamente dessa palavra, as obras básicas. Então, por exemplo, o senhor acabou de falar, a cada 25 anos, que agora com certeza os espíritos iam repensar nesse tempo para reformular essas informações vindas, trazidas pelo Allan Kardec, e ele já diz que essas obras são básicas. Mas quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta praticamente no livro, pergunta-se ao espírito, o espírito responde. Só que o espírito ele é muito objetivo, mas superficial nas suas respostas. Eu tenho observado isso. Quer dizer, ainda se torna muito vago, por mais que tenha essa organização das ideias, dos capítulos do livro, um livro fantástico, mas ainda há um ponto a se observar, o estudar mais sobre aquelas perguntas, né? Ou seja, onde eu quero chegar é que cada pergunta daquela Kardec no Livro dos Espíritos não é simplesmente olhar a resposta dos espíritos, mas verificar nas entrelinhas ali o que os espíritos estão nos trazendo como aquela resposta. E também procurar ver uma outra pesquisa para fazer uma complementação. O senhor concorda com isso? Eu acredito o seguinte, não é para dizer tudo. Eles não tiveram a intenção de fazer isso, mas fazer uma provocação no ser. Como as consciências estavam dominadas pelas religiões, precisaria entrar algo que levasse o ser a pensar um pouco. Então não precisaria ser, vamos dizer assim, eles tirado tudo o extrato lá, era só provocar. Porque por mais que as respostas sejam simples, elas mexem com o ser humano. Eu concordo com isso, concordo. Então ali, lógico que se pode aprofundar muito mais estudos e mais estudo, né? Só para a gente entender, existe também um estudo chamado Obras Póstumas, né? Que na verdade é uma compilação, né, dos escritos de Allan Kardec, que muita gente, na verdade, não tem esse conhecimento, né? Se a gente for observar a Revista Espírita, que é o jornal de estudos, e aí tem um total, irmão, nesse contexto, tem 23 obras que Allan Kardec nos deixou, na sua totalidade, né, contando com a revista, as obras póstumas e outros mais. Se a gente for observar, né, ao pé da letra, seriam 23 obras que nos instruem no que tange a esse conhecimento espiritual, né? Em particular, a atenção ao Livro dos Espíritos, teremos uma possibilidade de que uma outra oportunidade, se é que isso vai acontecer,
como o Allan Kardec nos trouxe, né, essa informação como obras básicas, não teremos oportunidade, todos nós, de ter um aprofundamento mais científico nesse contexto que foi narrado pelos espíritos? Porque, com certeza, há um lado científico para se mostrar diante das entrelinhas de cada palavra, entendeu? Poderia ter sido essa possibilidade. Se você vê, existe pedaços de ideias dos espíritos sendo espalhada pelo mundo. Não é nenhuma novidade que isto vem acontecendo, né? A doutrina espírita hoje já não é mais só essas 1019 perguntas. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Elas foram esmiuçadas, né? Porque ali dentro tem grandiosidades e informações importantes sobre tudo, mas esse tudo precisa ser também esmiuçado para que a verdade vá sendo, né, o clarão dessa doutrina. Né? É só você que pode salvar você. Então vem, Jesus trouxe a boa nova e tantos outros trouxeram aí, trazem a filosofia. As religiões, quando deixam essa coisa de agir com má intenção de dominar os povos, ela também traz um sentido mais afetuoso, mais, vamos dizer assim, trabalhando os sentimentos das pessoas. O problema é que tudo isso aí é mercando o nome de Deus, vendendo. E o Allan Kardec, irmão, ele também tinha os seus, entre aspas, o seu adversário dentro do próprio espiritismo, né? Muitas pessoas podem discordar, mais uma vez aqui, né, para quem nos assiste, nós não somos donos da verdade, mas estamos aqui discutindo um tema interessante, né? Então, por exemplo, eu já fui em um centro, né, espírita que tinha muito movimento católico. Então, conceitos católicos, uma roupagem católica, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, rituais, cada um segue os seus princípios, né? Eu não estou julgando. Mas o espiritismo, eu acredito, como o senhor falou, vai muito mais além do que isso. E seria muito cômodo, por exemplo, irmão, isso aí seria muito cômodo eu praticar um ato, qualquer que seja, contra a minha consciência e depois orar 30 Pai Nosso e eu estou livre dos meus pecados. E existe um padre lá para tirar o meu pecado. Estranho. Se eu não tomo nem consciência ao certo, são meras palavras que eu vou divulgar e eu não tomo nem consciência do que realmente eu estou falando. Quer dizer, eu não tenho nenhuma mudança de ação, até na própria consciência, né? Então, eu acredito que o Espiritismo, ele veio para, como o senhor colocou, refletir, fazer um movimento, uma sacudida, se a gente pode colocar no popular assim, para que a gente abra os olhos, despertem do novo modelo, né? Que Jesus já trouxe um novo modelo. Exato. Né? Desde Jesus, na verdade, com um novo modelo de transformação. Né? Porque é diferente. Vamos pensar aqui o seguinte. As religiões colocaram um indivíduo entre você e Deus. Um homem de carne, um homem cheio de defeitos, né? Que se tornou um mediador entre você e Deus. E o próprio Jesus veio tirar isso. Né? E a doutrina espírita também veio consagrar essa visão de tirar o intermediário e simplesmente ser você e Deus. Eu acredito, então, irmão, todos têm na sua frequência, todos são potenciais energéticos, além de falar com o próprio Pai, conversar com Ele no seu lado interno, mudar realmente, mudar com todo o contexto da sua vida, sempre trilhar no caminho do bem, né? E ajudar a melhorar a vida do outro. Justo. Porque quando você começa a ter essa inspiração, quando você começa a buscar isso de uma forma mais profunda dentro de si mesmo, aí vem a inspiração e o divino utiliza de nós. Por que eu estou falando isso, pessoal? É porque, como o irmão falou, tem gente que pensa que precisa de um intermediário, seja um padre, um pastor, aquele líder, um guru até mesmo um espírito, né? Para conversar com o pai. Na verdade, se ele é meu irmão, o padre é meu irmão, né? Qualquer pessoa, por mais que seja uma pessoa... Eu sou uma pessoa ignorante. Todo mundo é ignorante em algo, é leigo em algo, né? Então, todos nós somos irmãos. Jesus é meu irmão, vou considerar meu irmão mais velho. Eu não tiro o mérito de que Justo. Tem muita gente dentro das igrejas que orientam assim. Pai, se acalme, Deus está aí te olhando. Então, procure sentir Deus na sua vida. Procure, você está entendendo? Ele não vai dizer, vai embora para casa e ir lá no seu cantinho, que aí não interessa para a religião, mas ele já começa a induzir o indivíduo, né, que ele é capaz de fazer isso. Tem muitos
mas a própria essência, o império, né, de todo esse contexto religioso é manter castrado, né, as pessoas para que elas pensem o que eles quiserem, elas façam o que eles quiserem. Isso aí é uma escravidão mental, né? Porque se o Allan Kardec, né, nos propõe com esse Pentateuco, né, eu acredito que seja uma libertação dessa informação que nos trouxe, né? A gente está falando aqui, principalmente do Livro dos Espíritos, que é o nosso tema central dos outros vídeos, e desse, que é um vídeo introdutório, como eu falei no início. Então, poxa, se nas entrelinhas não tem muita informação profunda, mas já tem um despertar, né? Poxa, não é por aqui, eu pensava que é por aqui. Poxa, será que eu não posso refletir nessas palavras, nesta frase daqui, entendeu? Se o Espiritismo não desse essa abertura, ia acabar sendo como a doutrina bíblica, de milhares e milhares de anos, com as mesmas ideias até hoje, né? E não dá mais. Ainda tem muitos lugares no mundo que a mulher não pode falar, né? Não pode estudar, não pode fazer nada. É triste. Mas por causa dessa cultura de que a Bíblia é aquilo ali e não muda. É como se aquilo não pudesse mudar. Os conceitos estão ali dentro, entendeu? E o Espiritismo, se caísse num livro de 150 anos, as mesmas ideias de 170 anos atrás, não tem sentido. Não tem sentido mesmo. Não tem sentido mesmo. Não tem. Acredito que veio para revolucionar, claro, né, sem nenhuma violência, né, de moral para com as pessoas, mas que aos poucos as pessoas possam começar a refletir. Como né? eu disse, ela veio provocar. Em reencarnação, por exemplo, que a gente falou aqui, o indivíduo ir buscar dentro dele sentido para isso, porque morreu, acabou, começa a provocar o indivíduo. Então, aquilo ali foi para isso, agora para estudar mais profundamente. Tem muita gente, né? Tem muita coisa aí aparecendo para se instruir de forma, vamos dizer assim, forma mais, não catedrática, mas assim, mais dentro de uma coisa que possa ser disseminada com menos choque, não é? Menos choque, paulatinamente, né? Isso. Paulatinamente. Agradecemos aqui a presença, né, do irmão, né, de Carlos também aqui, o médium, né, que está aqui presente. Esse foi o primeiro vídeo do estudo do Livro dos Espíritos. Vamos ter aí muito mais estudos de cada capítulo do livro, justamente para nós refletirmos, né? O que esse capítulo quis dizer. É claro que a gente não vai falar, né? Eu não tenho esse conhecimento todo, mas vindo através do irmão, a gente pode ter uma visão melhor, um pouco diferente, né? Através dos seus conhecimentos. Então, agradeço a oportunidade. Em nenhum momento aqui nós estamos falando mal, né, de alguém, mas é a nossa visão. Então, nós não somos o dono da verdade, mas queremos que cada um reflita, né, sobre essas informações trazidas para cá. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Então, obrigado a você também, a todos aí que puder nos acompanhar. E lembrar de uma situação que Kardec viveu ainda como encarnado, que depois que foi colocado lá em Obras Póstumas, que chegaram para ele e perguntaram como é que estava indo o Espiritismo. Ele disse, apesar dos espíritas, o Espiritismo está indo muito bem. O que ele quis dizer com isso? Que dentro do Espiritismo tem homens imperfeitos, mas a doutrina segue o seu propósito. Então, que a gente não fique criticando, mas que a gente tome a nossa parcela de responsabilidade, não é? Com a doutrina, com essa verdade que os Espíritos tentam colocar para todos vocês, todos nós. Obrigado por tudo, fiquem em paz. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.